Bora lá, primeira resenha do ano, não podia ser de outro autor. Hoje eu falo sobre a Ascensão do mestre Stephen King. Salve navegantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e como eu disse, vou falar um pouquinho sobre a Ascensão do Stephen King. Ele foi o último livro publicado pela Suma de Letras no finalzinho do ano de 2019, embora tenha sido lançado na gringa no finalzinho do ano de 2018. Na data de publicação desse vídeo aqui, a Suma já confirmou o próximo título do autor aqui em território nacional. Trata-se da antologia de contos Terror a Bordo. São 17 continhos que exploram bem a fobia aí, as coisas que podem acontecer dentro de um avião, e não foi todo escrito pelo Stephen King, ele tem um conto dele lá, mas ele reuniu, ele editou essa antologia trazendo nomes bem famosos aí como Seu Filho Joe Hill, Richard Matheson, Roald Dahl. Terror a Bordo já está em pré-venda lá na Amazon, embora não tenhamos uma data específica para o seu lançamento, mas eu acho que vai sair aí no primeiro trimestre de 2020. Voltando a falar sobre Ascensão, temos em mãos aqui uma novela de 124 páginas, lançada de forma standalone. O autor não tinha publicado isso em nenhuma coletânea de contos e também não tinha publicado em revistas, como ele fez com A Pequena Caixa de Gwendy de 2017. Essa história aqui faturou o Goodreads Choice Award em 2018 na categoria de horror e me espanta um pouco, mas nem tanto, porque é muito impulsionado pelo autor, né? E como é uma votação aberta, o público, os leitores que votam, ele acabou faturando aí. E o que me estranha é a categorização dele como horror. Eu vejo a história muito mais focada no drama. Pode ser que tenha um elemento ou outro aí, mas de horror ele não tem um pingo, posso falar a verdade. Antes da gente começar, eu queria falar sobre um ponto importante aqui, sobre o plot, que muitas pessoas já evocam a maldição do cigano, ou simplesmente a maldição, como a Suma vem lançando, naquela ideia da perda de peso desenfreada, mas como eu disse, a novela ela é muito mais focada numa parte de drama. A maldição segue por um outro caminho doido. E mais uma vez a gente tem o Stephen King expondo aqui o seu viés político, o seu ódio declarado contra o governo Trump. Ele mesmo foi questionado se ele costuma misturar o trabalho dele com política. Ele diz que tenta evitar ao máximo, mas como seu trabalho é escrever, não tem jeito, ele acaba sangrando as suas opiniões políticas. E nesse caso aqui, o seu ódio contra o Trump volta mais uma vez, como aconteceu no seu último romance, O Instituto. Em Ascensão a gente acompanha a história do Scott Carey. Ele é um web designer divorciado, residente na cidade de Castle Rock, uma cidade que foi utilizada em múltiplos cenários de histórias do autor, como romances e contos. E o Scott Carey vem sofrendo algo completamente sobrenatural. Ele vem sofrendo uma perda de peso desenfreada e inexplicável. E é sobrenatural e é bizarro porque, embora ele venha perdendo peso, a massa corporal dele é a mesma. Ele continua sendo um cara grandão, robusto, mas a balança acaba registrando essa perda de peso, não importa o que ele vista, não importa o que ele carregue. Se ele está com uma jaqueta cheia de moedas, ele ainda assim registra a perda de peso, como se ele estivesse emprestando a esses objetos essa estranha habilidade. Com a preocupação de tudo isso vai dar, onde vai parar, se ele vai perder peso até chegar num peso zero, ele acaba se envolvendo em alguns problemas na cidade, que é republicana declarada. A grande maioria votou no Donald Trump, e essa grande parcela, essa grande maioria hostiliza de uma forma também totalmente declarada um casal de lésbicas que se mudou para a cidade de Castle Rock a fim de tentar vencer na vida com um restaurante recém-aberto. E é isso aí, o quanto de paz que o Scott Carey consegue trazer para si mesmo e para os outros, enquanto esse efeito completamente antinatural invade a sua vida.
E o que vai acontecer com ele se ele chegar no fatídico peso zero? Bom, pessoal, sinopse e curiosidades postas à mesa. Vou falar um pouquinho sobre as minhas opiniões completamente pessoais sobre Ascensão. E ela não foi uma novela que me desagradou, mas também não foi uma novela que eu gostei. No final das contas, achei tudo bem razoável. O fato é que eu já li tudo que o autor publicou em termos de antologia aqui no Brasil, então todos os seus contos, todas as suas novelas, e eu não tô trazendo saudosismo à mesa aqui, galera, mas pensando de uma maneira prática, eu fico pensando se tivesse uma reunião com os fãs de King para discutir um pouco sobre as coisas que ele escreveu nesse formato, em termos de coletâneas, e eu fico pensando se alguém traria aí como uma grande obra o Ascensão. Quando eu paro para pensar nas melhores novelas que ele escreveu, me vem várias na cabeça, e ela não é uma leitura memorável. Eu paro para pensar em 1922, Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, O Corpo, Método Respiratório, Janela Secreta, Jardim Secreto, enfim, vou pensando em várias, Um Bom Casamento. Isso das coisas que eu lembro de cabeça. Então eu acho que no decorrer do tempo, a minha leitura de Ascensão vai acabar sendo esquecida. É um livro que tem várias virtudes também, uma delas é sobre o debate que ele levanta sobre preconceito, sobre homofobia, sobre pessoas que sofrem com isso. A gente vê aí, não é incomum, na verdade é muito comum a gente acessar notícias, acessar sites e ver pessoas aí sofrendo com esse tipo de preconceito muito forte, até com violência. E ele aborda também um ponto que eu acho bem legal sobre as pessoas que não se opõem, as vozes caladas, as pessoas que observam de longe e pensam, ah, não é comigo, então eu não vou defender, não vou falar nada, vou ficar no meu canto. E o Scott Carey, ele faz justamente o oposto, ele se levanta para defender algo que não está acontecendo com ele. Em contrapartida, talvez pela quantidade reduzida de páginas, ele não consegue se aprofundar muito nos temas que ele aborda, ele não consegue dar aquelas 3 dimensões. Eu já vi o King fazendo isso em novelas do mesmo tamanho, mas aqui eu senti tudo muito unidimensional, então me incomodou um pouco. E é aquilo lá, eu tenho o bom samaritano, que é o Scott, eu tenho o melhor amigo, que também é o bom doutor, eu tenho o ponto da trama número 1, um casal de lésbicas sendo hostilizado. Tem o ponto da trama número 2, o Scott perdendo peso de uma maneira desenfreada, fazendo com que ele tenha algumas missões fora da vida cotidiana dele. E eu tenho o grande vilão da trama, que seria quase 100% de uma cidade homofóbica. Eu senti a falta de 3 dimensões. E o apelo que ele faz é real. Essa luta contra o preconceito é completamente real. Mas nesse caso aqui, ele foi envelopado em formato de um viés político, de uma crítica política. Mas ele traz bons ensinamentos, é uma leitura bem gostosa de se fazer, é uma leitura que vai trazer vários tipos de reflexões, tipo de leitura também que você mata em uma sentada. Ele tem um tom pesado pelo tema, mas ele acaba sendo uma leitura leve de se fazer. Um ponto que realmente me deixa muito triste, muito chateado com a Ascensão, não posso deixar esse ponto de fora, é a má utilização da cidade de Castle Rock. Ela é muito utilizada como convencimento de vendas. Você pega os fãs mais fervorosos do King, você coloca na sinopse, mais uma história que se passa em Castle Rock. Então é venda certa, mas a má utilização acaba me deixando realmente muito chateado. Castle Rock, ele acaba sendo um personagem das histórias do King, é um palco muito famoso como histórias fortes, a exemplo de A Zona Morta, exemplo de Cujo, Metade Sombria, Trocas Macabras, fora várias menções em outros contos do autor. Ele criou toda essa aura, esse envolvimento místico. Quando você pensa em Castle Rock, você pensa em uma história forte, e aqui, eu já disse, é um convencimento de vendas. Castle Rock é um lugar de pessoas retrógradas e republicanas eleitoras do Donald Trump. Ascensão é uma leitura super leve, eu indico se você tem pouca experiência com o autor, leu poucas obras dele, ou até como um bom começo, mas não espere encontrá-lo nessa forma aqui em outros romances e contos. Ele é completamente diferente. Isso aqui é bem fora da linha do que ele costuma escrever mesmo, mas as pessoas que conhecem menos do autor têm mais chances de gostar. Os fãs mais fervorosos e saudosistas, como é o meu caso, eu acho que se dividirão muito mais entre foi uma leitura ok, uma leitura boa, razoável, ou não entendi o que foi que eu experimentei nesse exato momento. É claro que nada é unânime, não estou generalizando, vai ter uma porção de pessoas que vai entrar nos comentários dizendo que conhece bastante do autor e que gostou de Ascensão, mas se eu tivesse que chutar, não vai ser a maioria. Funcionou para mim como um bom passatempo, eu tirei algumas boas lições daqui,
Lições que a gente tenta fazer todo dia, galera. Aproveite sua vida, curta seus familiares, defenda as pessoas que estão próximas a você e as que também não estão próximas, defenda também. Levante, fale, mostre a sua voz, se oponha a injustiças. Curta seus dias, curta seus momentos, leia se você quer ler. Não leia se você não quiser ler, joga videogame, vá assistir filme, saia com seus amigos, aproveite a vida. A gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. E o Ascensão é sobre isso. Chega em casa, deita a cabeça no travesseiro e durma o sono dos justos se você deu o seu melhor. Se você deu o seu melhor, o seu dia foi muito bom. Bacana, despretensiosa, emocionante em alguns pontos, com bons ensinamentos, mas ao mesmo tempo unidimensional, com motivos reais e envelopado aí num viés político. Ascensão, para mim, foi razoável, não entra nas leituras memoráveis de contos e novelas do autor, mas é aquilo lá, galera. Eu levo, na minha opinião, ela é completamente pessoal, todo o meu background com o autor, tudo que eu já li dele, do potencial que eu sei que ele tem nas suas histórias. Você que é fã, dê uma chance, afinal você tem que saber em qual caminho ele anda nos dias atuais, o que ele anda escrevendo, qual é a forma de escrita dele que mudou muito desde o seu início de carreira. E se você não é fã, nunca leu nada do autor, também dê uma chance, vai que você gosta do estilo de escrita e acaba se tornando aí mais um King maníaco entre nós. Antes desse vídeo acabar, eu queria elogiar a Suma de Letras mais uma vez pela edição. A edição de Ascensão tá lindona, em capa dura. Vocês puderam observar aí no book trailer, mas a diagramação impecável, a qualidade das folhas também impecável. E uma nota aqui é que a tradutora é a Regiane Winarski, e a Regiane, ela é uma das grandes tradutoras do Stephen King aqui no Brasil. Ela traduziu várias de suas obras. Várias das que eu tenho aqui na estante são com traduções dela, e ela usa as mesmas referências, a mesma linguagem. Quando tem uma referência de outro livro, ela usa a mesma tradução, então é muito rico por parte da Suma, é um acerto crítico. E em contrapartida também vem aí o meu chute, porque nem tudo é unânime. A Suma estava vendendo esse livreco aqui de 124 páginas por R$70 na pré-venda, e aí é too much até para mim, que sou fã incondicional do autor. Antes desse vídeo acabar, eu queria deixar um beijo bem grandão, um abraço super apertado para os apoiadores do Catarse, galera. Vocês não sabem a diferença que isso faz para mim em termos de equipamento, em termos de pagar os softwares de edição. Tudo que eu uso aqui, galera, eu tiro do meu próprio bolso para fazer um conteúdo por amor. Então esses apoiadores que acreditam em mim e que querem ver esse canal funcionando e sem perder a qualidade, eu queria deixar esse beijo super especial para essa galera. E se você gostou desse vídeo, a forma mais fácil de você me ajudar é deixando aquela curtidinha, ajuda na divulgação, ajuda a espalhar a palavra do Navegando para outros portos. Se você caiu aqui de paraquedas, essa é a sua primeira vez, não esquece de se inscrever, senta o dedo no sininho. E se você não concorda com a minha análise, com os meus comentários, somos amigos, mas coloca aí nos comentários qual o seu ponto de vista, me faça enxergar a obra por uma outra perspectiva. Eu não sou o detentor da palavra final, essa é apenas a minha opinião. Eu vou ficando por aqui, deixo aquele beijo grande, um abraço apertado de urso de sempre, nos vemos na semana que vem. Fui!